Quando você se dedica, o resultado vai acontecer. E É o seguinte, hoje estou aqui recebendo um grande amigo meu de acho que 20 e poucos anos aí, um mestre da área que ele atua, como advocacia. Marcelo, eu conheço ele como Marcelo, né? Mas ele é o doutor Marcelo Mendes, da Mendes e Oliveira Advocacia. Estou recebendo aqui com muito orgulho, porque ele faz parte da minha história de vida, da minha profissão, do meu desejo, disso que eu sou hoje, como arquiteto. Marcelinho, um prazer estar aqui recebendo você, que é um orgulho realmente ter você como amigo, como cliente, enfim, como acho que tudo aí, a gente faz parte de um contexto de vida profissional e até pessoal mesmo, né? Porque, como disse, a gente se conhece desde, acho que 93, 93, 92, 93, por aí. Mas conta para o nosso público, quem é você, falar um pouquinho de você, falar um pouquinho do seu escritório, que não é um pequeno escritório, é um grande escritório, né? Mas antes disso, quero dizer que você diz de orgulho por estar aqui, ao contrário. O orgulho, a honra é toda minha por poder estar aqui, poder estar com você. E mais ainda, você falou de Marcelo Mendes, advogado, e depois Marcelinho, e eu digo mesmo, eu conheci o Marcinho. Isso aí. Nunca o Márcio Pedrico, arquiteto renomado no Brasil inteiro, famoso, que todo mundo conhece, e que tem aquela placa na frente da obra lá, Márcio Pedrico se tornou grife. Ai, que bom, então que isso bom é um orgulho, é uma honra poder chamá-lo de amigo. Que bom, que bom. Bom, você me perguntou da profissão. Eu, como você bem sabe, vim de uma infância pobre. Claro, nunca passei fome, nunca passei frio, mas era uma infância bem simples. E minha família, 5 pessoas, meu pai e minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu. Minha irmã mais nova, 8 anos mais nova que eu, e meu irmão, 2 anos mais novo. Nós morávamos lá em São Paulo, no subúrbio de São Paulo, lá em Interlagos, numa casinha de 3 cômodos, Márcio. Olha que coisa. No quarto nós ficávamos a cama de casal do meu pai e da minha mãe, o bercinho da minha irmã do lado e uma beliche, onde eu dormia embaixo e meu irmão dormia em cima. E essa foi minha infância aí até 13, 14 anos, foi isso aí. Aí ali na idade de 13, 14, fui fazer colegial, já era longe de casa, em Santo Amaro. Era 1h30, quase 1h40 para sair da minha casa e chegar. Isso naquela época, hoje é 3, 4 horas. Hoje já está bem pior lá. Hoje acho que assim, estudar nessa distância em São Paulo não acontece mais. E ali eu comecei a trabalhar num cursinho em São Paulo, chamado Universitário. Então, junto com o colegial, logo no comecinho ali, metade do primeiro ano para o segundo ano, eu comecei a trabalhar no cursinho. E por muita bondade dos proprietários do cursinho, e naquela época, universitário, uma rede nacional e tal, mas na época os fundadores davam aula lá e se encontravam na escola, no curso, toda hora. Eles ficavam lá, eles trabalhavam lá, davam aula lá. E eu tive a sorte de conhecê-los, e um deles lá, chamava Edelfonso, todo mundo chamava de velho, ele gostou de mim e perguntou se eu queria fazer o cursinho lá gratuitamente. Então, desde do segundo colegial, eu comecei a fazer cursinho. Então, eu estudava de manhã no colegial, passava a tarde trabalhando e fazia o cursinho à noite. Era uma loucura. Saía de casa às 5h40 da manhã e chegava em casa de novo meia-noite e meia. Dormia quase nada e tal. E com isso fui assim, conseguindo estudar. Porque talvez, se não fosse essa parte do universitário, desse estudo que eu tive lá, a possibilidade de estudar, talvez eu não tivesse conseguido passar numa boa faculdade. Aí apareceu a possibilidade de vir para Sorocaba. Meu pai trabalhava numa multinacional alemã, lá em São Paulo, e ia ter a transferência para Sorocaba. E eu gostei da ideia. Eu morava num bairro que hoje lá está extremamente perigoso. Sim. Na época não era tanto, mas já começava a dar sinais ali que não ia acabar em boa coisa. Vim para Sorocaba, já terminando o 3º colegial, e prestei vestibular na FAD, Faculdade de Direito de Sorocaba. Fui o 9º colocado. Olha aí. Fui o 9º colocado, foi bacana. E juntamente, vindo para Sorocaba, eu pedi para... liguei no Universitário de São Paulo, precisava trabalhar, não dava só para fazer faculdade. E tinha universitário aqui. E eu perguntei lá, pedi para que... Isso em que ano? Isso em 92. Perguntei se o professor lá, o velho, Edelfonso, podia ligar aqui me apresentando. E ele fez. Então, quando eu saí da minha casa para ir até o universitário, meu emprego já estava arrumado. Eu cheguei lá e já falaram, não precisa nem falar nada, já pode entrar aqui para trabalhar.
Eu estou contando toda essa história do universitário porque eu conheci o Márcio exatamente no universitário. Ele foi fazer cursinho lá para poder passar no vestibular que ele passou e se tornar esse grande arquiteto que é hoje. Mas aí agora eu vou completar um pouquinho dessa história do universitário. Ele talvez não queira falar ou não lembre, né? Mas Marcelo trabalhava na secretaria do universitário. Isso. E eu, trabalhava como pedreiro nessa época, né? E tentando me encaixar. Mas que dupla, hein? Pois. Secretaria de escola e pedreiro, a gente estava bem arrumado. Bem arrumado. Eu precisava vencer, eu precisava sair do meio. Não, pedreiro, adoro esse meio, tanto quanto até hoje. Mas foi um degrau que precisava subir. E fui fazer o cursinho lá, conheci você, e aquele perrengue de conseguir pagar, não conseguir pagar. Eu não me lembro, na época pagava e recebia apostila para poder entrar e tal. Eu lembro que um mês eu não consegui pagar. Aí eu tinha um professor lá, malucão, cara, um cara que ia de jipe, Rafael. Esse eu lembro bem. Rafael, era isso? Rafael, não lembro o sobrenome dele, Rafael. Malucaço. Aí, ele falou, eu tava na frente da faculdade, do cursinho, ele falou assim, conversa com o Marcelo, cara, esse cara é fantástico, conversa com ele, dá um jeito. Aí eu fui falar com você falar da minha dificuldade de pagar. Você chega pra mim e fala na época, eu falei, Pedrinho, Marcinho, faz o seguinte, esse mês você entra com essa apostila aqui, que é um cara que desistiu, alguma coisa assim, você entra com essa apostila, depois você tenta. E aí eu fui nessa. Foi esse mês. Aí, não sei se teve o mês seguinte, porque a dificuldade minha era tão grande nessa época. Aí eu me lembro que, como se fosse hoje, eu precisava fazer uma faculdade e a minha latência era fazer faculdade de engenharia. Porque a história do meu pai, né? Engenharia e tal. E eu tentei passar por uns 5 anos na faculdade de engenharia e não conseguia. Comentei com você, talvez você não lembre, mas me marcou muito isso. Cara, não consigo passar nesse negócio. Nessa faculdade daqui que todo mundo passa, que era Facens. Todo mundo passava, pô. Uma excelente, digamos de passagem, uma excelente faculdade. Excelente faculdade, mas eu me sentia, sou maluco, eu não consigo. Eu sou deficiência aqui. Aí você falou, faz a faculdade de arquitetura. Eu falei, mas o que é? Eu falei, a mesma coisa. Você falou, é a mesma coisa. Eu falei, mas onde tem isso? Eu preciso estudar à noite. Ele falou, tem em Piracicaba, na Unimep. Eu lembro como se fosse hoje dessa história, Márcio. Olha que loucura. Hoje. E acho que não era mesmo para fazer engenharia. Talvez você não tivesse o sucesso que você tem hoje. É isso que eu hoje tenho como resultado. Tentei, Unimep, não consegui. Aí você falou, tem uma outra que é de São Paulo, que é uma outra que tem em São Paulo, à noite. E nós tínhamos um amigo em comum, um baiano. Sim. Ele me põe no carro dele e me leva para a faculdade para fazer Combinamos ali, entre eu, você e ele me levou para fazer essa faculdade. Germínio Filadélfia. Isso aí. Malucaço também, totalmente. Né? Continua igual. Continua igualzinho. Aí me levou, pôs no carro e me levou. Fiz o vestibular, passei em primeiro. Olha só. Passei em primeiro. Venho de lá para cá, e na época era diferente, as faculdades tinham que prestar e realmente você ter capacidade. Passei, mas não sabia o valor que era o negócio, né? Cara, beleza. Fiz a matrícula lá, pancada. Eu tinha que trabalhar aqui como pedreiro e tinha que ir embora para São Paulo às 5h30 da tarde, pegar o ônibus e ir embora. Fiz isso. Fui fazendo. 5 anos. 5 anos. Não fiquei em nada. Não fiquei em DP, fiquei devendo para a faculdade. Depois conversei com o dono da faculdade, que é um grande amigo meu hoje. Ele me abonou de tudo, falou, vai embora, você me paga depois. E depois eu recebi agora. Você já comprou a faculdade já? Não, cara, não ainda. Eu fui receber um prêmio de 100 anos da Faculdade da Belas Artes. Eles me chamaram para representar um ícone da arquitetura no interior do estado. Que legal. E aí eu fui lá e aí ele me encontra e ele conta essa história aqui, que a gente está comentando, que eu contei para ele. Ele falou, então você representa a faculdade, você não me deve nada. Represente a faculdade, está tudo certo. Não, sim, a faculdade que a gente faz. Então, é isso que eu falo. Que o Marcelo está aqui, esse cara, esse doutor hoje, as pessoas olham para ele assim. Eu tenho um olhar para ele, lógico, de honra realmente, de amizade, de gratidão por aquilo que você representou naquele momento e pela amizade que a gente traz até hoje. Né? Já fizemos alguns projetos juntos. Sim. E, cara, e é isso. Essa é a verdade que eu tenho e é por isso que eu estou te convidando, porque você faz parte da minha história. Mas, Márcio, você fala desse sucesso, você fala do que veio, como surgiu esse sucesso e tudo mais. Mas
embora aquela época fosse extremamente difícil, financeiramente falando, Sim. era boa porque nós nos divertíamos, conversávamos, e a amizade parece que era mais verdadeira do que hoje. Sim. Hoje, talvez esse mundo do Instagram, esse mundo do TikTok, ele torna as coisas muito superficiais. Sim. Naquela época não tinha nada disso. Pra gente conseguir falar um com o outro, a gente tinha telefone fixo, a gente ficava em casa. Então ninguém se achava na casa nunca. do cara, eu vou lá no onde ele trabalha, eu quero falar com ele. Tinha que se achar. Então, talvez naquela época, as amizades fossem mais verdadeiras. Sim. Porque as pessoas se aproximavam porque se gostavam. Não existia aquela, vou mandar uma mensagem aqui, eu vou fazer um vídeo, porque é muito simples isso. Agora, para você estar junto com a pessoa, era difícil, era complicada a comunicação. Então, a gente ficava perto, efetivamente, daquelas pessoas que a gente efetivamente gostava. E aí, o que eu estava falando era o seguinte, mesmo naquele tempo de dificuldade, aquele tempo, como você disse, de dificuldade para pagar o cursinho, trabalhar o dia inteiro, cara, quem estuda de manhã, acordou, cabeça fresca, tomou um bom café da manhã e foi estudar, tem um aproveitamento. Quem trabalhou o dia inteiro, um serviço pesado, no sol, cansado, conta para pagar, desculpa, você junta tudo isso, o aproveitamento que você tem no estudo não é o mesmo. Isso é muito claro, não há como pensar diferente disso. Mas naquela época, mesmo você chegando no cursinho cansado, isso eu não esqueço, você chegava com um sorriso no rosto, você cumprimentava o porteiro, você entrava, cumprimentava a servente, cumprimentava a moça da faxina, passava lá na secretaria, me cumprimentava, aí a gente acabava conversando. Então você era diferenciado, porque a grande maioria das pessoas tinham o porteiro, o servente, a faxineira e a mim como invisíveis. Passavam por nós como se nós não existíssemos, porque a gente estava ali para servir. E efetivamente era isso, era um trabalho de servidão que a gente fazia. E para eles, para essas pessoas, e graças a Deus minoria, a gente era simplesmente alguém que estava para servir que não merecia uma boa noite. Mas você sempre foi diferenciado. Você cumprimentava todos e sempre com um sorriso no rosto, por pior que estivessem as coisas. E eu lembro também que, por conta de sermos assim, sabe, você com a dificuldade que tinha, mas você estava melhor que eu, pelo menos estava lá estudando, eu estava trabalhando. E eu ali trabalhando, tinha muita gente que nos tratavam de uma forma injusta. Hoje chamaríamos de assédio moral. Na época isso não existia. Não existia. Mas o tratamento que nós recebíamos era diferente. Depois que eu me formei, que eu consegui, primeiro fui trabalhar no escritório aqui de Sorocaba, no escritório do Dr. Cláudio Jesus de Almeida, que hoje é um grande amigo meu. Falei com ele há 2 dias atrás e eu digo que ele deveria largar a advocacia e fazer um stand-up comedy. É uma figura. Porque conversar com ele, você sai com dor de barriga de tanto rir. Mas é um cara fantástico, um cara inteligentíssimo, e a advocacia sorocabana deve muito a ele, porque o que ele fez, as portas que ele abriu para muitos advogados, eu não conheço outra pessoa que fez. Eu entrei no escritório dele como estagiário, sem carteira da ordem, sem nada. Depois de 1 ano que eu estava lá, 1 ano e meio que eu estava lá, eu assumi já um cargo de gerência, e depois de 2 anos e meio que estava lá, eu gerenciava o escritório dele, sozinho. Cheguei e o escritório dele é muito grande, muitos advogados, e quando eu entrei eu era o mais baixinho lá, era o estagiário, sem carteira da OAB. E por conta de muito esforço, eu consegui chegar à gerência do capacidade. Capacidade, sim, e esforço, e Deus também, a gente tem que pôr nessa conta. Deus está aí, né? Deus é primeiro, né? Não tem jeito. Se a gente não acredita em algo divino, seja Deus, Buda, Alá, o que for, mas uma força divina que cuida ali da gente. Alguém que você consiga dividir, pedir e partilhar, né? Exatamente. E aí, chegando nesse escritório, a gente vai aprendendo, vai fazendo, e eu te falo, eu chegava no escritório dele 6 horas da manhã, eu já tinha a chave, logo do começo ele me deu a chave, maluco, né, confiou em mim assim, nada, neguinho chegando de São Paulo, me deu a chave. Eu chegava às 6 horas, 6:30 da manhã no máximo, e eu saía de lá 9, 10 da noite. Trabalhava sábado, trabalhava domingo, sem frescura. Tanto que um dia eu estava lá, umas 8 e pouco da noite, chegou ele e a esposa, e eu estava fazendo um recurso lá, ele me viu lá, ele foi lá e desligou o computador da tomada. Mas fiquei bravo, cara, porque eu perdi o trabalho que eu tinha feito e tudo mais, e ele praticamente me tocou do escritório e me levou para jantar, aqui no Padovanella. Foi uma noite memorável aquela. E aí apareceu um convite de uma empresa, eu tinha muitos processos contra essa empresa, e o dono da empresa pediu para conversar comigo. E ele me falou assim, Marcelo, você tem esse monte de processo com a gente, e o escritório de vocês ganha todos. Eu queria que você viesse trabalhar comigo, eu quero parar de perder processo. Quero começar a ganhar um pouquinho. Ou empatar, pelo menos. Então, porque do jeito que está dando, não dá.
Seu Ayrton Alvarenga. Um cara sensacional. Um cara de uma cabeça... Assim, eu digo que ele era muito à frente do tempo dele. A cabeça dele funcionava em outro padrão. O que a gente pensava... Aquela historinha, sabe? Enquanto eu tô indo com a farinha, você tá voltando com o pão? É, exatamente. Ele era o cara que voltava com o pão. E aí eu falei para ele, mas seu Ayrton, nós temos aqui 10, 12 processos em andamento. Enquanto esses processos existirem, eu não posso trabalhar para o senhor, porque eu defendo meus clientes lá. Ele falou, faça a conta de quanto custa esses processos aí, me passa o valor, que eu vou pagar, e aí você pode vir trabalhar conosco. Eu falei, poxa. Boa oferta. Um bom negócio. E aí, fiz. E eu não acreditei muito até nessa proposta de emprego. Eu achei que era uma coisa mais para resolver os processos e tal. Mas fiquei com isso na cabeça, mas resolvi os processos de forma justa e fui começar a trabalhar com o senhor Ayrton. Fui discutir salário com ele. O valor que eu ganhava no escritório era um valor bom. Eu conseguia ter uma vida tranquila. Assim, não tinha luxo, mas tinha uma vida tranquila. E o senhor Ayrton, para trabalhar para o grupo de editoras, eram 3 editoras. Era uma dele, e ele tem 2 filhos, uma de cada filho. Ele tem uma filha também, Vera, que trabalhava com um dos filhos. Já era o valor que eu ganhava. Então eu pensei, eu trabalho aqui todo dia, essa carga horária toda. Se eu for trabalhar lá, eu vou ganhar o mesmo tanto. Então, meu padrão de vida vai estar mantido. Só que aí eu vou conseguir ter tempo para abrir meu escritório. Porque trabalhando para uma empresa, você não fica vinculado à empresa todos os dias, das 8 às 5 da tarde. Você trabalha para a empresa de acordo com a demanda, com a necessidade. Isso. E foi exatamente o que eu fiz. Abri meu escritório, pequenininho, era feio pra caramba. Tinha uma recepção na frente, que não era uma recepção, era a varanda de uma casinha pequenininha. Eu conheci, acho que sim, que tinha um banco de concreto e as pessoas esperavam ali. Uma recepção que com certeza não caberia essa mesa. Era na rua... Capitão Augusto Franco, lá no centro, perto do Terminal São Paulo. E aí ficava lá o estagiário. Meu pai veio trabalhar comigo por uma história triste. Perdi minha mãe muito cedo. Conheci teu pai? Conheci lá no escritório teu. Minha mãe morreu no dia de Natal. Pois. E meu pai tinha acabado de aposentar e falou que ia passar agora mais tempo com a minha mãe. No dia de Natal, 6 meses depois da aposentadoria do meu pai, no dia de Natal, minha mãe teve um infarto fulminante, com 46 anos e morreu. Olha. Segundo o médico, minha mãe era fumante. Segundo o médico, a maior causa da morte dela foi o cigarro. É que na realidade, volta só esse gancho, antigamente não cuidavam, né? Não cuidava. Não tinha essa, hoje você cuida, hoje você fica prevendo situações, tá doendo aqui, vai lá, o cara fala, não, então faz, você vai fazendo seus cuidados, antes não, né? Ninguém fazia check-up naquela época. Nem sabia por quê. Nem sabia por quê. A gente faz check-up hoje constantemente e tal, e se previne das coisas. Naquela época não tinha isso. E tô contando essa história porque aí meu pai, em 2 meses, emagreceu 20 quilos. A probabilidade dele ir junto com a minha mãe era muito grande. E eu, naquela fase de abrir o escritório, falei, pai, vamos comigo, vamos trabalhar junto? Só que meu pai não tinha feito a faculdade de Direito. Meu pai tinha se formado ali no ginásio ainda. Meu pai, se não me engano, 4 ou 5 meses, fez o supletivo, terminou o 3º colegial e prestou vestibular. Ele estava mais de 30 anos sem ler um livro, sem estudar. Ele prestou vestibular na FAD, à noite, que é mais concorrido, e passou em 15º lugar. E foi fazer a faculdade. Então ficávamos lá, eu, meu pai e um secretário que nós tínhamos lá, e trabalhando. Eu cuidava das editoras e comecei a viajar muito. As editoras tinham 6 mil funcionários espalhados pelo Brasil inteiro. Teve dia que, é verdade, eu acordei em Porto Alegre, fiz uma audiência no Rio e fui dormir em Maceió. Porque no outro dia eu tinha audiência em Maceió. Verdade. E trabalhando muito mesmo. Muito mesmo. A vida começou a melhorar. O escritório começou a andar. O Sindicato dos Transportes de Sorocaba ficava na rua do escritório. Eles me contrataram para ajudar na parte de direito individual. E nisso minha irmã se formou. Minha irmã foi fazer relações públicas em Campinas. E eu cheguei para ela e falei, Flávia... Isso já em que ano? Isso já foi 2000 e pouquinho. Eu conheci ela nessa época. Nessa época. Que aí eu fiz o projeto da casa dela. Foi isso mesmo. Que inclusive a casa ficou fantástica. Era um terreno pequeno. E o que você fez ali foi milagre. Porque ficou uma casa extremamente confortável, bonita e traduziu na venda. Porque ela vendeu a casa lá
para fazer negócio numa casa que ela mora hoje até hoje no Mamãe. Olha que bom. Então você vê, e por que fez negócio? Porque era um imóvel bom, mesmo sendo no bairro, não era em condomínio, mas a pessoa que queria vender a casa do condomínio teve interesse no negócio. Sim, isso Então aí. foi o projeto que você fez ali, milagroso, não é multiplicação dos pães, mas você multiplicou o espaço, né? Ficou bom, pô. Exercícios, né? Exercícios da provisão. Impressionante. E aí ela veio, cheguei para ela, relações públicas não vai dar certo para você. Falei, você tem um caminho aqui, que eu já sou advogado, estamos abrindo o escritório está começando a engrenar, venha trabalhar comigo. E ela veio, entrou na FAD também, à noite, ela entrou na faculdade depois do meu pai, 1 ou 2 anos depois do meu pai, e começou a trabalhar com a gente. Te digo, eu conheço muitos profissionais, poucos como ela. Dedicadíssima, né? Extremamente dedicada. Olha, eu nunca esqueço, teve um processo que nós recebemos de última hora para fazer a defesa. Nós ficamos no escritório até 2 horas da manhã, fazendo essa defesa. Ela saiu dali para passar na casa dela, tomar um banho. No outro dia, pegou um avião, foi para Manaus, audiência em Manaus. Ela foi para lá com a defesinha debaixo do braço para fazer audiência lá em Manaus. Na época ela tinha 20 e poucos anos. Então, sabe, e pegou a estrada, e pegou avião, e foi sozinha para Manaus. Eu acho assim, o resultado nosso, seu, da sua irmã, depois eu quero marcar com ela, falar com ela, porque ela também faz parte da minha história. Foi lá no começo da minha carreira, viu? Mas hoje, assim, eu sou o Marcelinho, ela é a doutora Flávia, Flávia. Conselheira estadual da OAB, Que legal, já pelo segundo mandato como conselheira estadual da OAB, e gostou da vida política de classe. É muito bom, né, ver o crescimento das pessoas, dessa história que a gente está contando, dela. É um orgulho que eu tenho. tenho. Muito bom, cara. É um orgulho que eu tenho. Eu tenho um amigo, o Ratinho, do programa, você conhece. Sim. Pedrico, a frase dele, né? Não tem coisas que você faça certo que vai dar errado. Mas o que dá errado para dar certo, quase impossível. Mas o certo para dar certo, a palavra está aí, né? Então faça certo que vai dar certo. Uma frase no mesmo sentido que eu ouvi há pouco tempo era que dizia que me fale como você faz uma coisa, que é o jeito que você faz todas as coisas. Quem faz a coisa bem feita costuma fazer tudo bem feito. Isso. Quem faz coisa errada costuma fazer tudo errado. Costuma fazer tudo errado. E aí nesse crescimento você também começou a despontar na arquitetura, começou, sabe, seu nome ser falado em toda a loja que você ia de material de construção, em loja de piso, e em loja de lustre, iluminação, o seu nome começou sempre a ser falado e você começou a progredir. E eu tive a honra e o privilégio de assistir esse progresso. Eu lembro uma vez, e talvez você não se lembre disso, nós estávamos na Padaria Real, lá no Campolim. A época, quando nós éramos mais jovens, muito mais jovens, faz tempo, então. A gente costumava ir para onde fosse e depois passava na Real para comer uma coxinha, comer um negocinho e sentava ali na frente do murinho, né? Isso. E uma vez, a gente estava sentado lá na Real, e você não estava, né? Estava eu e mais um amigo meu, Marco, e ali comendo a coxinha, batendo papo na muretinha na frente da Real, e ficava o estacionamento nessa muretinha. E um dos caras ali que talvez fosse mais grosseiro conosco, na época do cursinho ainda, que olhava, não me cumprimentava, não falava boa noite, tratava você como qualquer um cara nariz empinado, sabe? Desse jeito. A gente estava sentado ali no murinho e esse cara passou e entrou na Real com um carro velho. E o carro dele deu problema, não conseguia ligar o carro. E aí ele viu ali, eu estava sentado ali, embora o cara comigo fosse terrível, hoje em dia seria assédio moral mais uma vez e talvez até alguma coisa criminal, hein? Então, talvez uma injúria, alguma coisa ali daria. Algo melhor aí. Hoje em dia encaixaria melhor ali. Mas ele estava ali com o carro dele velho, quebrado, e veio me pedir ajuda. Veio perguntar se eu podia empurrar o carro, fazer alguma coisa do tipo e tal. E no que eu levantei para ver, você entrou no estacionamento da padaria com um Ômega. Puta, Ômega azul, cara. Azul marinho. E na época o Ômega seria para um carro, assim, um AAA. Seria um carro Esse Ômega eu comprei do Renato Delagnese, meu padrinho. Olha só. Ele era diretor do Grupo Votorantim e eu trabalhava de pedreiro lá dentro. Então você já vê como era um pedreiro granfino. Um pedreiro chique. E aí você, assim, para eu comparar com o carro de hoje, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, entender o que seria, talvez fosse, sei lá, um Porsche Panamera, alguma coisa assim. Porque não existia importado na época, tá? Era um carrão. E eu lembro que você chegou com o carro, parou,
eu já tinha visto que era você, e ele ficou olhando com uma cara, cara. E você desceu, qual o problema? Eu falei, Pedro, precisamos dar um jeito, o carro do cara tá quebrado aqui, vou empurrar o carro dele. Eu sei que o cara certamente te reconheceu, acho que o cara, se pudesse cavar um buraco e entrar, ele tinha entrado de vergonha. Porque, e aí, aquela velha história que a gente estava falando agora há pouco, fazendo o bem, vem o bem. Pois é. Esse cara que sempre fez o mal, poxa, tratava a gente efetivamente como lixo. A vida dele não foi tão bem. Sabe? Ali, o lugar, a postura que nós estávamos naquele dia era muito superior àquela que talvez ele conseguiu ter na vida inteira. Sabe? E talvez pelo jeito de ser. Pelo jeito de ser. Pelo jeito de ser. Eu dedico muito isso a essas situações. É isso, cara. Não faça mal, faça o bem. Se você vai ter algo em troca, consequência. Não se preocupe. Nada de mal vai te acontecer, Né? por isso. Nada de mal vai acontecer, mas o bem, possivelmente sim, né? Então, essa postura eu acho, assim, sempre tive, porque na verdade, como você, eu vim de baixo. Não faltou comida na minha casa. Meu pai sempre trabalhou como pedreiro Sim. e empreiteiro de obra e tal. Mas viemos lá e a gente conheceu, né, o que é. Eu acho que, assim, os nossos filhos têm um berço diferente, né? Diferente. Vai talvez sofrer um pouquinho mais na vida, algumas situações, porque não teve a história que nós tivemos. Exatamente. Né? O que veio lá de trás, como nós chegamos aqui, não foi trapaceando ninguém. Muito pelo contrário. Foi trabalhando. E ajudando quem dava. E ajudando. Até hoje, meu, cara, assim, eu tenho muitos amigos, eu estava falando esses dias, da minha época de juventude, vai. Uhum. Loucura, né? Nossa. Os playboyzinhos e tal. A galera que estudava comigo, de Votorantim, eu pensei, será que algum formou? Tinha lá uma banda de amigos, 40 negros, 30 negros, que a gente vinha aqui, até lembra do Freds ali, que tinha... Nossa, não tinha dinheiro para passar na porta. Ficava na rua. Não tinha dinheiro nem para passar na porta. A gente ficava sentado no canteiro central, vendo a galera passar. Então, será que se formou? Um ou outro não, outro. A maioria não, porque não teve, talvez, ser incisivo. Eu precisava vencer. Eu tinha acabado de casar ainda, quando eu me formo. Um ano antes de me formar, eu tinha acabado de casar. Né? Eu namorava desde de moleque. Não deu para enrolar mais? Não deu para enrolar mais, tem que casar, e é tudo junto. Você tem que montar um escritório que, quando eu me formo em 2000, em 99, Sim, para 99. 2000. Em 2000 eu já estava aqui, nesse mesmo lugar aqui. Eu tinha um cadetinho velho na época, a minha vida era assim, subia, estava de obra quando eu estava de CG, né? E era assim, porque é construção civil, e, enfim, um dia tem, outro dia não tem. Eu tinha um cadete velho que, na linha de avaliação, aquele cadete que eu tinha aqui se transformou nesse lugar que eu troquei. Trocou o carro no lugar. Olha só. Que na verdade foi um rolo meio diferente. Quer trocar o lugar por um cadete? Não. Eu troco para amanhã. O cadete de hoje é um... Cara, é um Fiat Uno. Quer trocar o lugar para o Fiat Uno? Não, tá vendo? Eu trago aquele para você. Então, eu fiz a troca do terreno. Aqui também não tinha terra. Sim, mas era outro aqui, tempo. Né? Foi talvez uma questão de visão comercial que eu tive. Aqui eu vou montar o meu reduto e eu vou ser alguém. Precisava ser alguém. E aí foi a batalha, né? Aí foi a batalha de subir muito rápido, viu? Apareci muito rápido no mercado. Mas pela escassez. Se você talvez tivesse ido trabalhar em São Paulo, talvez hoje você fosse o funcionário num escritório de alguém. Do braço de alguém, Sim, porque... Tive oportunidade. E eu digo a mesma coisa de mim. Se eu tivesse em São Paulo, se eu tivesse aberto um escritório de advocacia em São Paulo, eu não teria sucesso. Eu estaria trabalhando para alguém para ganhar... Mas a escassez é tino. E capacidade, né? Capacidade. Então, a escassez de bons profissionais. Você contou a sua história. Você entrou com o Cláudio. Sim. Pouco tempo, eu conheci o Cláudio. Pouco tempo, conheci porque teve processo e você me processou. Eu? Lá no comecinho, eu trabalhava com obra, velho. Mas eu não sabia que era você, então. Tô fodido. Minha irmã falou, o Marcelo, ele não é seu amigo? Eu falei, meu amigo, vamos em frente. Lembrei, era o processo contra a construtora, isso eu lembro. É. Mas é porque a sua irmã que cuidava, e eu nem associei você com ela e tal. Mas tudo bem, estamos vivos. Mas passei na sua mão, você passou na minha, também. Então tá tudo certo, né? É verdade, é verdade. Então, e esse sucesso que você tem hoje, claro, é fruto de muita coisa. É fruto da família estruturada que você tem, da esposa. E eu digo a mesma coisa, a minha esposa é parceira em tudo.
Foi no começo com dificuldade, hoje estando melhor. E ela, embora pudesse ser dondoca por aí, não. Muito pelo contrário. Ela vai no shopping, ela quer comprar uma bolsa que, sinceramente, barata, e ela não compra. Não compra. Ela fala, não vou comprar. Sabe o que eu fiz? Eu acho que elas talvez não se conheçam pessoalmente. A minha esposa tem mais ou menos a mesma sintonia da sua. Família. Sim. Poderia ser dondoca, não precisa trabalhar, ela é psicóloga, clínica, famosinha. Famosinha no sentido bom, né? Famosa, sim, assim e tal. E não gosta que fale, né? Mas porque psicólogo parece que tem que ficar atrás dos bastidores, não pode aparecer. Mas ela é muito, muito boa profissional. Poderia ser. Não quero trabalhar, não vou trabalhar. Né? Mas não, está lá trabalhando. Bolsa, você falou de bolsa, nós tivemos recentemente na Europa, e ela sempre sonhou ter uma bolsa de marca e tal, mas não tinha coragem de comprar. Então. Nunca teve coragem. Dinheiro tem. Podia comprar. Mas não. Ai, não. Minha filha entra numa loja dessas... Das boas. Lá, eu lembro da puta neve. Eu falei, vou entrar numa loja aí. Qual é? Aqui, minha filha. Aqui, pai, vamos entrar aqui? Vamos. Minha esposa já me puxou pro braço. Eu já entrei nesse golpe de vamos entrar aqui, eu nem olhei onde estava entrando. Me puxou pro braço de vergonha. Não, que vergonha o quê? Né? Tô tudo fodido, roupa de neve, não sei o quê. Vamos entrar, entramos lá. Né? Já o ambiente já muda, o negócio já treme, né? Minha filha começou a olhar uma bolsa lá e tal. Pai, a hora que ela falou, pai, eu tava devendo um presente para ela já de... Falei, que, filha? Eu costumo ver esses pais de vez em quando que dói. Compra para mim, eu pago você, parcelado, nem que seja a minha vida inteira eu pagar. Paga com amor, com carinho, né? Falei, vai, filha. Aí eu vi minha esposa de longe, olhou. Falei, puta, você é mole mesmo, né? Não tem jeito. Pega uma para você também de presente. Não quero. Aí minha filha foi, escolheu uma bolsa para ela, que a minha esposa gostou. Falou, pai, esse aqui que a mãe gosta. Falei, Kátia, vem cá. Isso aqui é presente seu. Esse é presente seu. Pode comprar e né? Negócio que você fica aí. São coisas que na vida, assim... Daqui a pouco a saúde vai pro pau, e vai mesmo, vai. Tem idade, né? Vai seguindo, os problemas vão aparecendo. Se você não tomou um bom vinho que você pode, então vai, tome, não por ostentar. Ninguém está aqui para ostentar nada. Muito pelo contrário. Não, mas é também a razão da vida. Não adianta, eu acredito que você tem que ter uma segurança financeira. Você tem que pensar no dia de amanhã. Mas não pensar só no dia de amanhã. Você precisa viver o hoje também. Sim. Porque nós não sabemos se o nosso amanhã vai ser amanhã mesmo, ou se vai ser um amanhã daqui 10 anos, ou se vai ser daqui 20. Então é importantíssimo você ter segurança, pensar na segurança da sua família, mas também saber viver o hoje. Sabe? Por que você vai tomar um vinho porcaria se você pode tomar um bom vinho? Claro que você não precisa tomar 5 garrafas do bom vinho como você tomaria 5 garrafas do vinho porcaria. Sim. Toma uma. Mas a gente vai ficando mais velho, Márcio. A gente vai entendendo que menos de uma coisa boa vale muito mais do que muito de uma porcaria. Exatamente. A gente tem que se dar esse luxo. Sua esposa, por que não ter essa bolsa? Ou por que não ter um bom relógio? Ou não fazer uma boa viagem? Uma vez eu estava conversando com... Eu tenho bastante amigo cantor sertanejo, aí você conhece um deles, o Rick. Eu estava com o Alexandre, da dupla Alexandre e Ataíde. Sabe qual é? Conheço, famosão e tal. Excelente cara também. Isso. Ele estava em casa, tomando um negócio lá comigo, e aí falando de família e tal, ele estava tendo um problema familiar na época, não sei o que, puta de um cara. Ele olha para mim e falou assim, Pedrico, e o meu filho já era bem mais novo, né? Faz uns 4 anos. Falou assim, ele contando, eu tenho meu filho, eu não tenho contato com ele, porque ele era da outra esposa, separou, e aí virou um cantor sertanejo. Né, não tem outro jeito. Não tem jeito. Aí, fora o Rick. O Rick é certinho, casado com a G, que é gente boníssima. É isso aí. Mas é porque ele não tem coragem. Geraldo e Geralda. Mas o Rick, ele não faz nada, ele não tem coragem. A gente mata ele. Certeza. Mata. Aí, Rick, olha aí, ó. E aí ele falou olha, eu sofri na vida para ter coisas. Isso não quer dizer que meu filho precisa ir pelo mesmo caminho, sofrer. Se eu tenho condições, eu vou dar. Se eu não tenho condições, não vou dar. Mas eu não vou porque eu passei isso, meu filho tem que passar.
E é isso que eu trago pra minha vida, sabe? Da sua filha e tal. Ah, porra, meu pai sofreu tanto, não conseguia nem tomar uma pinguinha no negócio. Mas eu consigo tomar um vinho, porque eu tive um outro caminho. Valorizo muito o que meu pai foi, como você valoriza Claro, muito o que o seu claro, pai passou claro. na história e tal. Então, mas é mais para dizer isso, né? Da gente poder viver aquilo que a gente tem. Nós falamos um dia medo de perder, Sim. né? Você lembra disso? Falamos aqui no seu estúdio. Eu tenho um absurdo medo de perder, porque eu sei como é que é o outro. A gente sabe como é que é o outro lado. Como é que foi lá atrás, né? É. Então, para comprar uma coisa para mim, puta, eu penso 10 mil vezes. Quando eu compro, me dói profundamente eu entrar numa loja e ter que pagar uma roupa para mim. Quem paga hoje é minha filha, vai lá e paga. Você sente a dor de pagar só. Na hora do pagar, cara, eu trato isso na minha terapia lá, cara. Porque é um negócio que fica, pô, por que comprar uma calça de X reais? Vai lá e pague pra mim, isso aqui eu não quero nem ver. Sim, é melhor. Aí ela vai lá e paga. Você é louco. Mas isso aí é o medo de perder, cara, né? Mas você sabe que, não sei se você passa isso com seus filhos, mas a minha filha, eu tenho uma menina, 16 anos, inclusive hoje é aniversário dela. Aí, faz parabéns, 16 anos hoje. Parabéns aí, pra ela e pra você, pra sua esposa. Pra minha esposa também, que é quem carrega o piano na casa, é minha esposa. E ela, em conversas, ela fala o seguinte, que ela não imagina o que é uma infância ruim, sabe? Ela não imagina, como eu te disse, nunca passei necessidade, mas passei muita vontade. Sim. E ela, graças a Deus, não passa vontade. Mas o que ela fala para mim, a gente tem esse medo de perder. Ela tem um medo de não conseguir, por ela, ter o padrão de vida meu filho que tem teve a mesma enquanto coisa. A minha filha, se falar que eu vou morrer, ela começa a desmaiar. Porque o medo de perder, e ela falou esses dias, ela tá fazendo psicologia na mesma área da mãe, o meu filho se formou em cinema. Olha que legal. Ninguém na arquitetura. Então, pai, quem é que vai tocar o escritório quando eu vou? Nada, morreu, o escritório morreu, né? Vai fazer o quê? Não tem ninguém, vocês não estão e não tem compromisso de estar. Porque, eu vou transferir para alguém, não sei ainda. Voltando a isso que a gente estava falando, né? Das crianças, como elas são. O medo que eles têm de não viver sem a gente, né? Resumindo, seria isso. Isso é complexo, é difícil. E ainda mais, Márcio, porque talvez seus filhos ou sua esposa ainda não tenham percebido isso. O que você faz é um trabalho de artista, é voltado para as artes. Não faz quem quer. Não pode simplesmente uma pessoa chegar assim, serei um arquiteto e terei sucesso, porque eu vou fazer isso e vou acontecer aquilo. O que você faz é talento. É como pintar um quadro, é como escrever uma música. Sabe, um dia eu estava conversando com o Rick sobre isso, e ele é um compositor fantástico. Sim. Ele tem músicas que você ouve em grandes vozes nacionais que ninguém sabe que é dele, e é dele. A gente falando sobre escrever música e tal, eu falava, mas isso é fácil, isso aí a gente pega aqui, faz uma música, é daqui que eu vou fazer uma redação e transforma em música e tal. E aí você tenta fazer? Não faz. Não faz. E é o que você faz. É pura arte. Se eu quiser falar, vou fazer uma música clássica, não faço. E como eu não faria o que você faz? Isso é específico. Tanto que eu tenho certeza que na sua turma, para cada 100 arquitetos que se formaram, talvez hoje estejam atuando como arquiteto 2 ou 3. É isso aí. Porque depende do talento. De talento. E esse talento você tem de sobra. Aí volta lá no começo da conversa. Se eu fosse engenheiro, talvez, eu acho que 99% de certeza que eu não seria, ou talvez nem estaria mais no meio. Pode ser que sim, porque embora também o engenheiro tenha que ter muito talento para fazer o que faz, sim, mas não há como desmerecer nenhum engenheiro, porque pelo contrário, não, eu falo o prédio está em pé por causa deles. Por causa deles, mas a engenharia, para mim, é um trauma. Eu tenho um trauma com engenharia. É um trabalho bruto. É um trabalho bruto, é um trabalho... O meu é um trabalho mais de desenvolvimento... Você lapida. Isso. Você lapida a pedra. Eles carregam a pedra bruta. Tem que fazer o cálculo, tem que fazer as coisas acontecerem. É o senhor do trabalho. O arquiteto não vive sem o engenheiro. Não. E eu acho que o engenheiro também falaria a mesma coisa. A composição das coisas, né? Então, é isso, acho que... Mas na arquitetura, o que você faz, e acaba envolvendo também a decoração, que isso, te falo de coração. O último projeto que nós fizemos juntos, acho que foi no apartamento que eu morei. Na torre lá do... Isso. Não tinha uma pessoa que entrava no apartamento que não ficava deslumbrado. E todos me perguntavam, Marcelo, quem fez? Pedrico. Desde a disposição do móvel, do fechamento de madeira, do projeto, foi você quem fez tudo. E assim, não é que de vez em quando alguém falava.
toda pessoa que ia no apartamento pela primeira vez perguntava quem tinha feito, porque gostava e achava Olha muito que bonito. coisa, lá atrás não era algo assim tão... que as pessoas colocavam tanto valor ao design de interior, que no caso é o seu. E você lá atrás já pensava com essa forma de pensar, né? Eu vi hoje, eles estavam falando de um apartamento aqui da cidade, que estavam vendendo 2, era uma propaganda de uma marcenaria. Ela mostrou o anúncio do mesmo apartamento, vizinhos, um com uma decoração, com um design, e provavelmente um arquiteto como você, não sei nem se foi você, pode até ser que seja projeto seu, que estava mostrando, e um outro. Um pedindo no apartamento 500 mil e não conseguia vender. O outro pediu 1 milhão e vendeu rapidamente, porque o que estava lá dentro. Que te empregue uma forma de pensar melhor ali. Então. Exatamente. E mesmo na divisão de ambientes, coisa que você sempre fez muito bem, na cores. Se colocar para eu fazer qualquer coisa, eu coloco tudo preto, ou tudo bege, ou tudo marrom. E vai ser desse jeito e vai lá. O erro a margem de erro é bem menor, né? Você consegue pegar uma coisa lá com roxo e amarelo, com o negócio laranja que combina com o negócio pink, e você olha e fica lindo. Mas é a visão que eu não consigo ter. E acho que poucos, mesmo que arquitetos ou decoradores, conseguem ter. Por isso a sua estrela brilha tanto. Que bom ouvir isso. Isso é muito bom. Massagem ao ego, né? Massagem ao ego, né, Marcelo? Mas vindo de você, eu sei que você é verdadeiro, eu sei que você é um cara que, como diz, participou da minha história, conhece a essência minha como pessoa. E é isso, fico muito feliz de estar recebendo você aqui, de estar falando um pouco da nossa trajetória. Sim. Que posso falar assim de camarote, de sucesso, uma trajetória de sucesso. A felicidade é minha, Márcio. Isso. A felicidade é minha. E saiba que, embora você esteja hoje o Márcio Pedrico, para mim, você vai ser sempre o Marcinho. Mas sim, estamos juntos. E o que eu admiro em você, então, o que eu admiro em você mais é a pessoa. Embora seja um excelente profissional, mas pessoas como você são poucas que existem no mundo. Sabe, você traz felicidade. O que você faz para as pessoas, você traz felicidade. Sabe, o cara passa um casal construindo pela primeira vez. O cara começa a obra, começa a brigar com a esposa. Quando ele está terminando a obra, ele quer se divorciar da esposa, a esposa não quer ver o cara pela frente nunca mais. É isso aí. Você entra na obra com a parte de decoração, com a parte de arquitetura, você faz a felicidade, esse casal já se acerta, já ninguém vai querer separar mais. Infelizmente, que aí eu não faço divórcio. Aí eu perco, pois eu perco o cliente podíamos também. montar uma parceria, né? Então, briga lá, divorcia aqui, depois a gente junta de novo. É isso aí, então, é isso aí. Tem uma troca de Arrumar cartões. Um padre para ser amigo nosso aí, pô. Aí fica fácil. E aí, voltando à história do escritório, que eu estava te contando, aí advoguei por 3 anos para esse grupo de empresas, e aí o escritório começou a crescer, continuei com o trabalho árduo e até hoje. Até hoje. O pessoal fala que estou quase com 30 anos de carreira, e aí o pessoal pergunta, você trabalha ainda? Claro, todos os dias. Eu chego no escritório, normalmente sou um dos primeiros a chegar, normalmente sou um dos últimos a sair, e faço audiência, e faço o processo, e atendo clientes. Eu não fico naquela história só na batuta, não. Eu fico efetivamente trabalhando, porque gosto. Me realizei na profissão, gosto da profissão. Hoje a advocacia está surrada, a nossa justiça está surrada. Tá, né? Nós temos uma insegurança jurídica no país que nunca tivemos. E não critico ninguém, não critico nenhum órgão do governo, nenhuma pessoa específica, nada. É estrutural. Hoje a nossa justiça ela está defasada. As pessoas que trabalham na justiça, os salários eram bons, hoje já não é mais. As pessoas que trabalham na justiça tinham garantias que já não tem mais. A gente olha na televisão, o pessoal fala, porque o juiz ganha tanto e tem penduricalho, tem tudo. Nada disso. Isso aí é mais mídia do que realidade. Porque eu conheço muitos juízes, conheço muitos promotores de justiça, que a vida, efetivamente, ficaram lá 11 anos sem ter aumento. Então, não dá para criticar o funcionário público. Se você não tem uma estrutura, se você não tem um preparo, se você não tem um salário digno, ele não consegue atuar como deveria. Não consegue. Haja visto o nosso sistema de segurança pública. Né? Exatamente. Você paga o salário do policial é baixo. E você dá um 38 velho na mão para ele ir lá na favela brigar com o R15 lá. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, e pior, o concurso público. Aí você pega uma carreira, vamos dar um exemplo da magistratura, que antes dava uma aposentadoria integral, um salário digno e uma série de benefícios. Não são penduricários, são benefícios justos. Hoje não dá mais nada disso, o salário é pequeno. Ele não causa interesse. Então, as pessoas que vão prestar o concurso não são pessoas que são as melhores,
As melhores foram para outra área, porque aquilo não traz interesse para as melhores pessoas. As melhores pessoas vão para lugares onde vão ganhar mais, onde vão ter uma vida melhor. Sim. Aí você vai diminuindo isso, vai diminuindo os benefícios, diminuindo o salário, aumentando a carga de trabalho. A pessoa não se interessa pelo concurso. Você finaliza, o final disso é a qualidade profissional defasada e... É onde ia chegar. É. E aí nós temos os advogados que dependem da justiça, e a justiça hoje se atravanca. E repito, não por conta daqueles que estão lá administrando, por conta do sistema que tornou o que é hoje. Sim. Sabe, antigamente o juiz, vamos supor que ele teria que julgar 50 processos por mês. Hoje ele tem que julgar 300. É humanamente impossível. É. Aí acumula. Aí vão lá e vão falar que o juiz é culpado, que ele acumula. Mas não consegue fazer. Não dá, em Não tempo. existe tempo, né, não pra dá. isso, né? O tempo não se multiplica. O dia ainda tem 24 horas, a gente precisa dormir pelo menos 6. É. Então não tem como ser diferente. E aí, voltando à história do escritório, a gente foi abrindo outras áreas. Comecei com o direito do trabalho, abrimos o direito previdenciário, direito civil, direito criminal também, mas crimes, só aqueles crimes que qualquer um cometeria. Nada de crimes Nada absurdos e tal. Um deslize, uma lei seca, coisas desse tipo lá. Tá, Uma discussão com o vizinho que acabou dando uma agressão. tá. Coisas nesse padrão a gente faz o criminal lá no escritório. Fora disso, a gente acaba encaminhando para um outro escritório parceiro aí que cuida de crimes mais sérios. E aí, foi indo. Hoje eu conto lá com 22 advogados. Olha aí. Os 22 advogados estão separados por áreas, cada grupo atuando numa área. Eu estive lá no escritório. Maravilhoso, maravilhoso. Tá gostoso. Mas eu digo, eu fico no escritório, como você deve ficar aqui, mais tempo do que a gente fica com a esposa e com os filhos. Sem dúvida. Então lá, sinceramente, eu não tenho funcionários. Eu tenho amigos, eu tenho parceiros. Todos que estão no escritório, para mim, são família. E sem exceção. Minha mãe fica brava, fala, vou mandar todo mundo embora. Eu falo, não, Mas isso não é assim. Tenha calma. As pessoas são boas e tal. E eu tenho lá, assim, e digo para você, quando eu vou contratar uma pessoa, eu não olho para a qualidade profissional primeiro. Claro que depois eu vou analisar a qualidade profissional. Mas a primeira coisa é o caráter, é o coração. Mais do que o caráter, é o coração. A pessoa tem que ser uma pessoa boa. E sendo boa, é bom estar perto dela. E se é bom estar perto dela, eu quero ela perto de mim. Você lapida. Depois né? você vai ajustando. Porque não adianta, você não vai pegar um profissional pronto Não. e trazer para o seu escritório cheio de vícios, e ainda sem olhar esse lado. Né? Se a pessoa tem esse lado humano né, nela, você vai lapidando. Isso eu aprendi também no meu escritório, não faz muito tempo, hein? Já há 25 anos, eu tenho criado eu tinha uma casca muito forte, né? Pô, a minha equipe, alguém vai me sobrepor aqui dentro. Não acontece isso, porque o meu registro é Márcio Pedrico. Ninguém vai pegar o meu sangue, tirar meu cérebro, porque é o que você faz. Isso é forma só de seu. pensar e tal. E aí, hoje, eu realmente trabalho essa história aqui com eles diferente. Na questão mais humana, de amigo, de vamos sair, vamos nos divertir. E o meu trabalho é pura diversão. Pura diversão. Eu venho para cá feliz da Percebe-se vida. que é o que retrata nos seus projetos. Eu venho aqui feliz da vida para fazer coisas. Para projetar, para mim é uma facilidade absurda. Cara. Imagino. Eu até, assim, tenho amigos de alto nível em São Paulo, professores que passaram na minha vida, Rui Otaki, etc. E eles falavam isso para mim lá atrás. Falaram, quando você for sentar na faculdade, sentar para projetar, sente com alegria. Sente com alegria, se divirta, traga o projeto do seu cliente como se fosse seu. E é isso que eu fiz, talvez um dos fatores de ter sucesso na profissão, de ser quem a gente é, ser reconhecido, né? É o amor que a gente põe no negócio. Pelo carinho e amor que a gente trata a profissão. No seu caso, a mesma coisa. A gente vê você apresentando seu escritório, o dia que eu estive lá, o brilho nos olhos, e não é de apresentar a estrutura arquitetônica do escritório, é de você falar da sua profissão. Como a gente está vendo aqui, você falando da sua profissão e se emociona em alguns momentos, como eu me emociono em alguns momentos, contar a história da gente, a ascensão ou não ascensão, mas os momentos de perrengue, os momentos de sucesso, isso que eu acho que é o importante de tudo. É o que a gente leva, se é que existe uma vida posterior, eu acredito que deve existir sim, mas é o que a gente vai levar para lá. Me perguntaram esses dias sobre inteligência artificial. Um cliente lá me perguntou, mas será que daqui a alguns anos, daqui 5 anos, ou daqui 10 anos, ainda vão existir advogados? Porque vai ter inteligência artificial que vai fazer tudo.
ouvi ele falando, eu falei, olha, hoje nós já usamos a inteligência artificial para muita coisa. Sim. E a gente usa para aquilo que nos beneficia. Completar algo. Completar. Antes eu ia fazer um contrato. Vamos supor que eu ia fazer um contrato de locação. Eu levava lá 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas para um bom contrato de locação. Hoje eu faço esse mesmo contrato em 1 hora. Isso. Mas não existe inteligência artificial que substitua o cérebro humano. E eu não digo isso hoje, eu acho que nunca vai existir. E eu digo mesmo com relação a você. Sabe, os projetos, ou de decoração, a gente tem um monte de aplicativo, que você entra lá, que decora, que faz, que acontece. Mas nada vai substituir o bom profissional. Talvez aquele profissional porcaria, ele vai acabar usando esse mesmo aplicativo para fazer o projeto lá e vai falar que ele fez. Vários aí que usam, mas não vai chegar, não vai ter... Não vai. Não vai. Isso aí. Não vai atender eu dei uma entrevista seu cliente esses dias a respeito disso. E eu trago, eu vou pegar depois essa entrevista para dar uma olhada nela. Eu falo da advocacia que é muito semelhante. Para você defender uma pessoa, você tem que ouvi-la. Sim. Né? Você tem que senti-la. Tem sensações ali, olhar, né? Esse cara tá mentindo para mim, né? E normalmente a gente pega o cara sentou na cadeira, você já sabe que é verdade. Então, não é. isso tudo a inteligência artificial não vai fazer. Eu até falou a inteligência artificial para mim, para arquitetura, eu tenho ela, uso para refinar alguns projetos, para dar um acabamento no projeto, não sei o quê. Medida. Mas não para criar. Eu crio com a informação do meu cliente. Se já foi meu cliente, eu preciso da sua essência, da sua história, da sua vida para trazer ela para o projeto seu. Exatamente. Do seu projeto de vida. Isso a inteligência artificial não vai fazer nunca. Não vai fazer. E vou mais além até no seu negócio. Às vezes, e eu senti isso quando te procurei para projetos, às vezes a gente nem sabe direito o que quer. Isso aí. Então, na inteligência artificial, para você colocar lá o prompt, você tem que dizer, eu quero isso, ela faz. Mas eu sento na sua frente, eu sentei sem saber exatamente o que eu queria. Eu sabia que eu queria uma coisa bacana e funcional. Mas eu não sabia esse funcional exatamente como era. Eu não sabia esse bacana como era. Eu não conseguiria pôr isso em palavras para colocar. Tem que ser na conversa. E essa conversa você, com o seu talento, sabe extrair. E o que você vai produzir olhando daquela conversa. Olhando a pessoa, ou conversando com o filho, conversando com a esposa. Ah, tá. Porque aqui, e no seu também é a mesma coisa. O cliente, o homem, vem com uma cabeça, a mulher vem com a cabeça. Aí eu pergunto assim para eles. Falou, você pensa da mesma forma que ele? Ai, nós somos idênticos. Se fosse idêntico, estava separado. Exatamente, não estava junto. Eu até falo, se fosse idêntico, se pensassem a mesma coisa, vocês não estavam juntos. Já começa por aí. Tem que existir uma diferença para existir uma união e ter uma filha, um filho. Tem que ter uma discussão, né? Senão não resolve. Então, aí a gente entra nesse meio para fazer essa composição. Eu como arquiteto. E você numa separação? Você não está ali no meio para fazer uma composição? Você tem que ouvir e entender os dois lados. Você sabe, né? que assim, as separações, lá no escritório a gente faz bastante. Quarta-feira de cinzas, aparece uns 30 clientes na porta do escritório, 8 horas da manhã, lá já vai fazer. Passou o carnaval, deu problema, quarta-feira de cinzas é divórcio. Isso é comum, o cara bebe demais, faz o que não deve, quarta-feira chega lá a mulher. Aí, ó. Boa estatística. Fazer o quê, né? Mas quando a gente faz lá, que a gente atende, a primeira função do advogado é tentar dissuadir aquela pessoa de se divorciar. Isso está na lei. O juiz, o promotor vai tentar a mesma coisa. Porque a lei, ela protege a família. E a união do casal, a gente primeiro precisa entender. Muita gente se divorcia sem querer. O casal tá lá, o cara fala, não estou te aguentando mais. O outro também não estou te aguentando. Então vamos separar? Vamos. Mas eu não quero, eu falei para ouvir. E você também não quer voltar atrás no que falou, e vai e separa. Então, quando a gente tem dificuldade no divórcio, na separação que seja, quando um dos dois realmente não quer se separar. E aí começa a arrumar picuinha. Mas para quem que vai ficar essa colher? Essa colher é minha. Porque eu ganhei da minha bisavó e blá, 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 blá. Tá bom, te dou a colher. Então, e o garfo? Então o garfo fica comigo? Não fica. Aí começa a brigar por causa do cachorro. Hoje em dia, a discussão por conta do pet, você não imagina, Márcia. Sabe? Resolveu tudo, tá tudo certo. Dividiu um patrimônio gigantesco. Dividiu o patrimônio, 100 milhões de reais, dividiu o patrimônio, ninguém brigou, tá tudo certo. E aí tem o pet, e aí complica. Os filhos é mais fácil, não, o guarda fica compartilhado, agora o pet ninguém se acerta. Aí a inteligência artificial vai resolver? Não vai. Não vai porque não tem essa sensibilidade, né? Exatamente isso. O cara chega para você e fala, eu quero uma garagem para 4 carros. A mulher fala, não, no terreno vai caber um closet ali no lugar de um desses carros, você é para 3 carros. Fala, mas eu não quero closet, eu quero um guarda-roupinha, só tá bom para mim. Como é que você resolve? Pois é.
Você vai botar o quê? Vai botar um elevador para subir um carro, botar outro embaixo? E aí cabe O profissional resolver. ao profissional. A inteligência artificial, para mim, é uma máquina e precisa de alguém para operar essa máquina. Exatamente. Né? Nem que seja para apertar o enter, mas tem que ter sempre. Opere a inteligência artificial aí, tudo bem, aí eu concordo. Medicina, tem uma série de profissões aí que não vai existir, mas ela vai apoiar. Né? Eu fiz uma cirurgia há pouco tempo. O que não pode, talvez, é ser nós nos apoiarmos nela. Não pode. Ela tem que nos apoiar. Isso, ela que tem que nos apoiar. Eu fiz uma cirurgia há pouco tempo, foi uma cirurgia robótica. Então é impressionante. Depois eu fiquei assistindo o vídeo da cirurgia. Você não vê nada operar, você só vê o robozinho lá dentro trabalhando. Que coisa, né? Mas eu conversando com o meu médico, ele me disse que ele estava em São Paulo, ele operou um cara em Porto Alegre com a robótica. Então você vê, isso auxilia. Porque às vezes nós temos um profissional que só ele consegue fazer aquilo. E ele não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então ele conseguiu, ele tinha cirurgia em São Paulo e ele operou lá em Porto Alegre pelo robô e operou aqui em São Paulo na sequência. Então isso, a tecnologia, isso a internet, a inteligência artificial, os robôs, isso é necessário, isso apoia, isso ajuda. Mas não existe robô que vai fazer a cirurgia que esse médico fez. Isso, mas ele está ali, o médico está ali, né? Ele está operando o robô. Ele está ali, tem um nome disso, né? Ele está no comando ali, sei lá, no hack, sei lá. Está lá no joystick dele. No joystick ele fazendo ali. Sem ele não vai acontecer. Não vai, né? não vai. E se ele não for um bom profissional, ele também não consegue fazer ali. Não vai fazer. Ele não consegue fazer. Não tem robô que faça. Então, aí a gente fala de mercado. Sabe? Vamos começar a falar de mercado com essa comparação. Sabe? Uma vez uma amiga, essas profissões todas vão acabar. Não vamos mais ter profissionais liberais porque o robô e a inteligência artificial vai assumir. A pessoa que falou isso não sabia o que estava falando. Yeah. Eu acredito que assim, alguns profissionais, os profissionais que são de medianos para baixo, eles vão ser eliminados. Mas não porque o robô está fazendo o trabalho, porque aquele bom profissional vai estar conseguindo abrir seu leque. Sim. Você vai conseguir. Hoje, vamos supor que eu morasse nos Estados Unidos e quisesse fazer uma casa lá. Ia ser muito difícil eu pegar você como arquiteto para você ir lá nos Estados Unidos fazer o projeto, eu vim aqui falar com você. Hoje nós fazemos uma videoconferência. E eu converso com você como se eu estivesse falando aqui. Aí o projeto você vai fazer, e você vai fazer de uma forma que você vai encaminhar para mim com um clique. Isso. Antes você, por quê? Num correio, no envelope, para chegar lá daqui 7 dias, daqui um mês. Canudo, tem que pegar viagem, fazer... desenrola daqui. Não, hoje não. Não existe. A tecnologia está apoiando isso. Então a tecnologia apoia e melhora. Agora vamos supor que eu quisesse contratar o Márcio Pedrico lá em Orlando. Eu não conseguiria. Vou fazer uma casa em Orlando, eu queria que o Márcio Pedrico não ia dar. Hoje você consegue atender. Existe essa possibilidade, né? E no meu escritório, eu tenho clientes na Alemanha, eu tenho clientes nos Estados Unidos, tenho clientes na Argentina, na Itália, eu tenho vários clientes em vários países do mundo que eu não teria. Trazendo para o Brasil, tem cliente meu que está em Curitiba, tem cliente meu que está em Porto Alegre, tem cliente meu que está em Salvador, eu atendo eles como se eu estivesse trabalhando no meu escritório. E aí tem assim, aí também tem o outro lado da moeda. A gente gosta de viajar. Sim. É só olhar no seu Instagram que a gente sabe que você quase não gosta de viajar, né? Eu consegui, uma vez, de fora do país, fazer uma audiência aqui. Olha. Por videoconferência. E ninguém soube que eu estava fora. Eu estava de bermuda, mas estava aqui com o paletó, a gravatinha bonitinha aqui. Entrando nessa, a pandemia facilitou esse processo, né? Sim. Eu acho isso ia acontecer. Um dia. A pandemia, ela antecipou. Antecipou bastante. Antecipou. A pandemia foi trágica para todos nós. Nós perdemos aí 700 mil brasileiros, essa é a estatística, não sei a realidade dela, se é mais ou menos, mas talvez esteja mais ou menos perto disso. Na rua do meu escritório foram 5 pessoas. Loucura, né? Um grande amigo meu, Paulo João, não morreu por Deus, que ficou com menos de 50% de oxigenação. Nosso amigo Paulo. Jesuel Gomes. Quase também. Não foi por... A esposa dele faleceu. A esposa dele, eu até brinquei, eu falei, você só não apertou o dedinho, mas você juntou as mãos, né? Juntou. E foi. Terrível. Então, a pandemia ela foi trágica para todos, para o mundo inteiro. Mas a pandemia também, como em tudo que é trágico sempre tem algo de bom, a pandemia ela adiantou a tecnologia, ela fez com que a tecnologia avançasse. Isso. Então hoje nós temos processos 100% digitais, as audiências são telepresenciais, você pode estar em qualquer lugar do mundo e fazer audiência, fica mais fácil, fica mais perto de aproximar as pessoas. Antes eu ia para o fórum, uma audiência 3 horas da tarde, eu ia para o fórum 1 hora da tarde e perdi a tarde inteira lá. Hoje a audiência é 3, eu continuo no meu escritório trabalhando, fazendo 5 para as 3 eu vou lá, faço a audiência, terminou, acabou, estou no meu escritório de novo.
nós economizamos com o custo de traslado, de viagem, de para lá e para cá, de distância, de gasolina, carro, estacionamento e tal. E mais isso, a segurança. Você, dentro da sua casa, dentro da sua casa, você está seguro. Você botou o pé na rua, você corre o risco de um acidente de carro, tudo, né? assalto, seja o que for. Então isso foi muito bom. E toda a tecnologia que a pandemia antecipou, a história de trabalho remoto. Eu tenho um empresário, amigo meu, ele tinha 2 andares na Paulista. 350 mil reais por mês ele pagava de aluguel. A pandemia fez com que ele mandasse os funcionários para home office. Quando voltou, ele falou, peraí, rendia muito mais o trabalho em home office do que presencial. Presencial, você conversa, você toma um café, aí você conta como é que foi o final de semana. No home office o funcionário está trabalhando. Ele não tem. Tá bom, ele levanta, vai no banheiro, vai na geladeira. Tem a reunião, o cara marca o tempo ali. E anda o negócio. O que ele fez? Ele tinha lá 2 andares. Ele ficou com 2 salas. Caiu para 20 mil reais por mês. Olha aí. E os funcionários no home office. E ele, extremamente consciente, ele pegou essa diferença que ele já gastava e ele transformou em benefício para os funcionários. Distribuindo. Ficou bom para todo mundo. Ficou bom para todo mundo. Pois é. Sabe, hoje o trabalho, a reunião remota, eu tive uma reunião com o meu contador algum tempo atrás. O escritório dele fica mais ou menos meia hora do meu escritório. Então eu já teria 1 hora para ir e voltar. Isso. Lá, a gente ia começar a conversar, aí batia papo, aí tomava um café, e aí falava da família, e o negócio ia se estendendo. Claro que ia ser bom, eu gosto do cara, o cara é gente boa, ia bater papo, ia ser gostoso. Isso. Mas vamos falar de profissionalmente falando, tá? Então eu perdi 1 hora, meia hora para ir, meia hora para voltar, pelo menos uma meia hora de bate-papo, 1h30, faríamos a reunião, e depois ainda bateríamos um papinho. Meio-dia já foi. Perdeu o dia. Perdeu o dia. Eu fiz a mesma reunião em menos de 20 minutos. Porque abriu lá, eu já estava lá. Conversamos só o que era para conversar, resolveu, acabou. Trazendo isso, vou para São Paulo. Tem uma reunião em São Paulo. Tá. Eu que atendo, vou em lojas. Isso é um terrível, né? Vou à loja de São Paulo, tal, o cliente vai, vamos lá. Esquece. Que dia que é? É na terça? Então, beleza, eu encontro você lá na terça-feira. Que horas? 2 da tarde. Tá. Na minha agenda, eu tiro o dia. Sim. Porque é o movimentar. Se isso vai mudar ou não, eu não sei. Aí que fala, né? O cara quer ver o móvel, ele quer passar a mão. Quer ver, né? Quer pensar. Não adianta o cliente falar aqui para mim, aprovar projeto na foto. Não. Você vai perder seu tempinho e eu também vou ganhar meu tempo. Claro. Não vou perder porque você vai tocar e você vai escolher. É esse couro que eu quero. Legal, esse couro. Tá definido? Você vê a dimensão do móvel. Tá definido, é isso? É. Senta nele aí. Gostou, é isso. Vambora. Tá resolvido. Do que você vê em foto, não sei o quê, e aí o cliente vem na casa dele, coloca o sofá, olha, meu Deus, não gostei. Que eu quero. Nossa, como é que eu vou fazer agora uma devolução comercial de tudo isso? Olha o rolo. Não dá. Primeiro que aquela história, né? O projeto riscou uma vez, riscou no sentido, algum errinho deu, ele já vai perdendo o brilho. Né? Vai perdendo o brilho. Então, é uma coisa muito complicada. Você, numa audiência em São Paulo... vai lá no centro de São Paulo, no fórum lá. Eu te dou um exemplo. Eu tinha o fórum lá da Barra Funda. Tem o fórum trabalhista lá. Grandão, ficou famoso lá, o fórum do Lalau e tal. Mas pensa comigo. Se você tivesse que estar no fórum de São Paulo na Barra Funda, 10 horas da manhã, que hora você sairia de Sorocaba? 10 da manhã? Tem que sair 5. Tem que estar lá 10 horas da manhã. 5 da manhã, tem que sair daqui. E você não sabe, pode ser que você esteja lá 6, ou pode ser que dê 11 e você não chegou. Isso, exatamente. Sabe, eu já tive dias, Márcio, que em audiência em São Paulo, 10 horas da manhã, eu fui um dia antes dormir no hotel do lado lá. Eu tenho um apartamento em São Paulo, do meu filho mora lá e tal. Quando eu tenho alguma coisa em São Paulo, qualquer horário do dia, eu vou à noite, vou lá, no apartamento dele, tomo um vinhozinho com ele, eu saio fazer uma coisinha e tal, e não sai de carro ainda, hein? Lá eu vou de Uber só, saio do apartamento, deixo o carro lá, volto, daí sim, tô livre para ir embora, 2 horas da tarde, terminou? Beleza, sabe o que eu faço, filhão? Hoje à noite eu vou comer um negócio. Lógico, vamos fazer a saideira. Eu só faço à noite, não faço de dia. Esquece que de dia eu não vou. Hoje eu tenho um teatrinho para ir lá, 9h30, acho que tá marcado. 6 horas eu saio daqui. Sexta-feira.
Eu vou domingo lá, vou assistir o show do Elvis lá. Aí, é bom Domingo demais. lá. Do Elvis, né? Não é bem do Elvis, né? Sai pro céu, então. Pro céu ou pro inferno. Mas dizem que ele não morreu, vai saber. Então, tá morando junto com o Michael Jackson e com a Amy House. Tá tudo junto, lá. Mas São Paulo é um mundo à parte. E voltando, falando de São Paulo... Eu preciso que você termine o seu escritório. Que você conte o final do seu escritório. Onde você está hoje e como você está, que eu sei que é sucesso. Hoje a gente advoga para um grupo, um grande número de empresas. Hoje nós temos no escritório cerca de 30 empresas que, assim, eu nunca gostei de trabalhar para a empresa. Mas é que, assim, são amigos que se aproximaram. Então chega você para mim e fala, Marcelo, eu preciso de um processo lá pelo estúdio. Não tem como eu falar não para você. Então, foi vindo uma, que depois foi vindo outra. Mas é pela expertise sua. Então, que vem, né? Vem para amigo, né? O cara confia no trabalho. Pelo histórico o cara sabe seu, que, já dentro, desde o seu nascimento lá atrás. Né? Sim. E aí a gente foi, vem essa. Aí vieram algumas associações de loteamentos fechados, de condomínios, que também vieram conosco. Nós fomos aumentando sem querer. A gente foi indo e sempre com pessoas amigas. Se chegar uma pessoa desconhecida para mim, como uma empresa, você não tem dinheiro no mundo que vai pagar para eu trabalhar. Assim, tem que ser a pessoa próxima, a pessoa que eu confio. A advocacia é muito confiança. Sim. Se você não confiar no seu cliente, não dá. Eu tenho que ter certeza que o que você está me falando é verdade. Porque como eu vou elaborar um processo, uma defesa, se você me contou mentira? Isso não vai dar certo. E aí, meu nome está junto com esse negócio aí. Eu uso uma analogia aqui entre arquitetura e direito para clientes meus aqui, porque o cliente, para mim, ele tem que falar a verdade também. Porque se ele não falar a verdade, foi aí que eu faço essa analogia. Para o arquiteto, você conte toda a verdade. Para o advogado, você conte toda a verdade. Claro. Porque se você não contar a verdade, você pode acabar preso. E para o arquiteto, se você não contar a verdade, ele pode arrebentar você financeiramente. Sem dúvida. Quando é assim? Porque o cliente vem para mim e eu faço uma pergunta. Qual é o tamanho do seu bolso? Essa é a pergunta-chave, porque se ele não falar, e eles têm vergonha de falar. Um é vergonha, outros não vou falar porque ele vai gastar todo o meu dinheiro. Eu vou gastar aquilo que você me permitir. Então, exatamente. Né? Agora, se você falar, viu, o céu é o limite, o céu é o limite. Aí você vai colocar coisas... Então, aqui, e no seu caso é o mesmo. Se mentir, você vai acabar preso, vai perder o processo, porque, né, não fiz nada disso. Aí no meio do caminho, a justiça é verdade, né? Não tem jeito, vai chegar. Não, e aí a vergonha. E o seu nome está junto, sabe? Eu já vi advogados que perderam a carreira por se aliarem a pessoas duvidosas. Tem vários, né? Duvidosas. Porque aí quando você olha para a pessoa, você não olha, você olha para a obra toda, você olha para o conjunto, fala, esse cara já fez isso. E não sou eu que falo, é o juiz. O cara fala, esse advogado já fez isso aqui na defesa. Às vezes não foi o advogado, foi o cliente dele. Ele entrou de gaiato, não sabia que ia ser aquilo. E aí eu estou com o sindicato dos condutores já faz 25 anos. Foi lá no comecinho, desde que eu contei para vocês que eles foram lá me contar. Estamos juntos há 25 anos. 25 anos. Os membros do sindicato, diretoria, funcionários. Então você está formado há 30? Vai fazer 30 ano que vem. E você está com o escritório há quanto? Escritório próprio Primeiro há 26. 26, é o mesmo tempo meu. Eu estou formado. Nascemos juntos, literalmente. Tá vendo? Mais uma coisinha. Porque o meu escritório fez 25 no ano. Na verdade, assim, vai fazer 25 agora. Eu estou com o escritório há 26, vamos assim, datado mesmo, 26 anos aqui. Mas concebido como escritório 25 Eu comecei a advogar em 97, aí eu abri o escritório no final de 2000, comecei em 2001, por ali. E então é esse tempo. Que legal. Ano que vem vai fazer, assim, de advocacia, ano que vem faz 30. Escritório próprio, 25. É uma vida, né? É uma vida. É uma vida. Quando você olha para trás... Então, mas aí, Márcio... Eu olho e não vejo tanto tempo assim, sabia? Não, eu não vejo tanto tempo, mas eu assim... vejo as minhas fotinhas aí de quando eu comecei, tá apoiadinho aqui e tal, não é? Lógico, tô muito diferente, né? Lógico. Mais bonito, logicamente. Mas... o Daniel Branco estava fazendo muita coisa contigo. Pois é, tá dando uma geral aqui. Mas eu falo assim, realmente o tempo, quando a gente olha para trás, parece que voa. Sim. Mas quando você começa a olhar para o que você fez, aí é muita coisa. Porque quando o cara vê eu andando com um carro bom,
ou viajando para algum país bacana na executiva, ou fazendo alguma coisa assim, tomando um bom vinho, estando num bom restaurante, o cara olha, ele não entende por que você está ali. Ele não vê, como eu te falei, que era 2 horas da manhã eu estava com processo, que 5h40 da manhã eu estou em pé, sabe, que atendo 30, 40 clientes por dia. A pessoa não vê isso. Ela só acha que é fácil. Isso. Ah, porque é doutor. Não é doutor nada. Que eu ouço de mim, assim, de vez em quando, as pessoas... Ah, a família é rica. Por isso que... A família rica. Cadê o rico? Só achar ele, então. Cadê minha herança? Eu tô esperando ela. Mas é a batalha, né? Ah, pegar ônibus aqui 5 da tarde, ir lá para São Paulo, chegar às 7h30, voltar. Voltava da faculdade, pegava o último ônibus lá meia-noite. Então, chegava 1h30 aqui, 1 hora aqui. Eu dormi no ônibus para no outro dia acordar. Algumas vezes pegava a pé para ir para casa, de madrugada, pra chegar em casa, morava no Votorantim. Então, isso ninguém vê, mas é uma batalha que você tem que somar, que a gente olha para trás e fala, bom, será que eu faria isso hoje? Não. Então, é que o tempo é outro, mas você falou do tempo, realmente, você olha para trás e parece que foi rápido demais. Mas quando você começa a pensar tudo que você fez, aquela obra que você foi, aquele sol desgraçado na cabeça, cliente que você pegou, que deu problema. Cliente enchendo o saco, reclamando. Né? Tem clientes bons, clientes que são para arquiteto, são para o arquiteto Márcio Federico. Sim. E tem clientes que não são para o arquiteto Márcio Federico, Exatamente. são para outro arquiteto. Procura lá, é o favor que me faz, inclusive. Ou nem são para outro arquiteto, são clientes do Dr. Marcelo, ou não são do Dr. Marcelo, ou nem são de advogados. Melhor vou pegar um cara aí de porta de cadeia aí que ele resolve meu problema. Já abri mão de muito cliente, já abri mão de muito processo, processos altos, e eu falei, não vou fazer, porque não vai dar certo. Sabe, eu vou brigar com esse cara aqui, vou catar ele pelo colarinho, ele vai me pegar pelo colarinho, alguma coisa vai acontecer. Vou cometer um crime. Aí eu vou ter que contratar alguém para sou eu. defender. E hoje lá no escritório, nós já fizemos, por incrível que pareça, Márcio, 38 mil processos. Olha que loucura. Eu já participei, se você puxa lá no Jus Brasil, onde for, você põe meu nome com minha OAB lá, me parece 38 mil processos que nós já fizemos. É muita coisa. Boa. É muita coisa. É muita coisa. E te falo, existem processos que para mim são memoráveis, que eu me lembro exatamente como foi, o que deu e como foi. Alguns que eu ganhei, tem uns que eu perdi que me doem até hoje. E dizem na faculdade que você não pode se apegar a alguns processos, mas é impossível, a gente é humano. Não tem, faz parte da história, do crescimento. Teve um processo que eu nunca vou esquecer. Eu não vou citar o nome, que é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade, amigo nosso. Quando a gente acabar aqui, eu conto para você quem é. Nossa, tem 2 coisas que eu quero saber. E assim, eu sinto esse processo, ele me dói até... Isso já faz, provavelmente, mais de 15 anos, deve estar beirando uns 20 anos, mas me dói até hoje. Ele teve uma filha e a mulher foi embora. A menina pequenininha, a mulher foi embora. Foi embora para outro país. Foi embora. E ele criou a filha, ele foi pai e mãe. E essa pessoa, se eu falasse o nome, todos concordariam comigo, é uma pessoa ímpar. Extrema educação, bom profissional, uma pessoa realmente como poucas. Do bem. E já, muito do bem. E já mostra que criou a filha, foi pai e mãe presente, sabe? Com toda a dificuldade de trabalho e profissão, foi pai e mãe presente da menina. E aí a mãe, um belo dia, voltou. A menina com 14 para 15 anos. A mãe voltou do país que estava lá, e a primeira coisa que fez aqui, entrou com uma ação pedindo a guarda da criança. E ele me procurou para fazer defesa. E eu quase falei o nome agora, mas ele me disse o seguinte: Marcelo, o que você acha? E eu respondi: esse processo é muito difícil que você perca. Se um advogado um dia falar para você, tem certeza que vai ganhar? Vai procurar outro que esse não presta. Corra dele. E não é ele que vai dar a sentença. E eu falei assim, esse processo é um processo delicado, mas é muito difícil você perder. Sabe, as provas são todas na mão. A mulher abandonou a filha, bebê, e foi embora. E você foi pai e mãe. A gente pode seguir com isso, não tem problema. E fizemos a defesa e o processo correu e marcou uma audiência. No dia da audiência, o juiz sentado aqui, eu aqui, ele do meu lado. Na minha frente, o advogado da mulher, a mulher. E a menina, lá do lado de fora, com o assistente social. E a gente falando do juiz e eu sendo inflexível. A guarda é dele, ponto final. Por quê? Para julgar, eu não julgo ninguém. Tem gente boa e tem gente ruim. Mas eu preciso defender meu cliente. E eu preciso precaver o meu cliente de problemas que ele possa ter. Eu dizia a ele,
Se essa pessoa sumiu por 14 anos, foi embora deixando uma filha bebê, nunca conversou com a menina, nunca mandou uma carta, nunca mandou uma chupeta, uma fralda, nada. Falei, a gente imagina que essa pessoa não seja uma pessoa muito correta. Você é uma pessoa de sucesso. Na minha cabeça, ela está pedindo a guarda para vir o processo de pensão na sequência. E eu dizia isso a ele. E ele entendeu dessa forma. Ele falou, realmente não tem sentido. Eu sei que no dia da audiência, estamos lá nessa disposição que eu te falei, a menina do lado de fora, e começamos a conversar, e o juiz pegou e falou assim, e a gente com um processo totalmente favorável, e o juiz falou assim, vocês concordam em nós chamarmos a menina, que já tem 14 para 15, e o que ela falar é o que vale? Eu falei, não concordo, excelência. Mas por quê? Não concordo. É uma criança, é menor. Uma criança não sabe ainda o que é melhor para ela. Quem sabe o que é melhor para a criança são os pais. Inclusive, a obrigação legal dos pais protegerem a criança. Eu não concordo em hipótese alguma. E aí meu cliente começou a me cutucar aqui. Deixa ela falar. Não, ele me cutucando aqui. E eu virando a cadeira para ver se em vez de ele cutucar o dedo aqui na costela, cutucava na cadeira. E não tinha jeito. Ele, Marcelo, eu quero falar. Eu pedi licença para o juiz. Falei, fala baixinho aqui, só no meu ouvido. Não, pode deixar ela entrar para ela falar. Não tem jeito, não tem erro. Não vai falar que vai falar comigo. Aí eu peguei e falei, fulano, não, tire isso da sua cabeça. Falei, excelência, o senhor me dá licença, eu preciso conversar com o meu cliente ali no cantinho da sala. Tá bom. Levei o bicho no cantinho da sala. Falei, para com isso, não inventa. Não, porque até uma vontade minha de saber. Gostaria de ouvir até o que ela quer falar. Falei, não, que ouvir, cara, você vai sair daqui. Pode sair daqui, você vai, você pergunta. Não, eu faço questão, eu quero deixar ela falar. Primeiro eu tenho certeza que ela vai falar. E eu quero saber dela também, é uma coisa assim, porque aqui pelo menos é uma coisa assim. Eu falei, olha, eu sou 100% contra. Cheguei para o juiz, e ele me encheu o saco e falou que não tinha jeito, não tive como escapar da situação. Sentou aqui e falei, gostaria que o senhor consignasse na ata que o meu cliente, contrariando a orientação do advogado, concordar com a proposta do juiz. A outra parte já estava com o processo perdido, para eles era lucro, né? E o juiz fez isso. Um bom juiz colocou na ata que o fulano, contrariando orientações do seu advogado, concordava com a proposta do juiz para fazer assim, assim, assado. Entrou a menina. Eu já me contorcendo na cadeira. Sentou e o juiz disse a ela, nós estamos aqui numa audiência e está acontecendo assim, assim, assado, a sua mãe quer a sua guarda. Você sabe o que é a guarda? Sei, eu vou morar com ela. Isso, você vai morar com ela. Tal, assim, assim, assado, tal. E nós convencionamos que queremos ouvir você, o que você gostaria, o que você pensa a respeito. A menina olhou pro juiz. Deu uma invertida. Eu quero ficar com a minha mãe. Puta. Eu te juro, eu não consigo descrever o sentimento que eu tive. Foi horroroso. Meu cliente já colheu cheio de lágrimas, chorando. E ele teve uma mistura de nervosismo, de raiva, de choro. E não falou, se comportou, um cara muito educado. Arrependimento, tudo junto. Não sei se se arrependeu, mas ele ficou desesperado. Mas assim, muito educado. Segurou, mas com o olho chorando, nervoso, apertava a mesa assim. E a menina, e acho que se ele pudesse, ele levantava e saía. E falava, mas estava ali. E aí ficou desse jeito. A menina foi para lá. Aí nós saímos da sala. E olha, isso faz 20 anos, eu lembro como hoje, eu consigo te contar com detalhes, eu sei a roupa que ele estava usando, eu sei a roupa que a menina estava usando, isso não sai da minha cabeça. Nós saímos da sala e a menina pediu para falar com ele. E ele, não quero nem conversar. Eu falei, calma, não é assim. Eu falei, por favor, se você tem um pingo de respeito por mim, vamos ouvir a menina. Aí ela veio. E aí ela explicou. Ela falou, eu tenho 14 anos. Eu vivi os 14 anos com meu pai. E eu tenho vontade de saber como é viver com a minha mãe. Pode ser que daqui 2 dias eu desista, mas hoje eu quero ter a chance de conviver com a minha mãe. Para mim, aquilo foi um tapa na cara, porque eu falei, pô, faz sentido. Assim, não entendo, para mim, coitado do cara aqui, mas faz sentido. E ela efetivamente foi viver com a mãe. E ficou algum tempo com a mãe, e depois voltou a ficar com o pai. Mas esses são os percalços da profissão.
a gente tem surpresas. São que a as gente não derrotas, espera. mas é aí que marcam, mas faz parte da história. Ganhar e perder, né? Faz parte da vida. Eu vejo assim, nós perdemos o processo, mas eu não considero uma derrota. Foi um aprendizado de vida para todo mundo ali. É. E uma outra coisa que eu não vou esquecer também é a cara do juiz. Que o juiz também não esperava. Ninguém esperava. Ninguém Acho esperava. que nem a mãe esperava, né? Falou, pô, mas comigo você quer mudar? Não vem, que eu não estou preparado para isso. Só faltava essa. Mas foi... Que loucura. Marcelo, para encerrar aqui o nosso bate-papo, porque senão vai longe, né? As histórias são A longe. gente... Foi um prazer ter você aqui novamente, reitero essa fala, esse sentimento que eu tenho de você estar aqui à minha frente, fazer honras de estar no meu escritório, ver você como pessoa vencedora, que é o cara íntegro, e torço muito por você, pelo sucesso seu, pela saúde, pela família, sua menina vai viajar, que vá mesmo, né? Esse é mais um problema a resolver. É um ditado, né, que existe, que não está meio assim, que não me cabe. Não convence? Criamos filho para o mundo. Esse negócio me dá uma dor de barriga, mas tudo bem, né? Se é isso, mas a gente vai. Eu falei para minha filha, falo para meu filho quando foi. E você pode falar para a sua também. Filha, Sofia, eu falei, Sofia, Felipe, quando você for, vá. Se precisar de mim, olha para trás, ó, emocionou. A sombra sua e sou eu. E aí precisar, eu vou mesmo. Falei para ela o dia que ela foi viajar, que teve o problema do roubo lá, a hora que você, antes, né, vá, falei isso, vá, se precisar, só você olhar para trás, eu tô ali. E nesse dia aconteceu tudo isso, eu falei, putz, ela falou, pai, você falou que você estava comigo aqui. Tô indo. Tô chegando, tô a 10 mil quilômetros de você, eu tô chegando. Então é isso que a gente leva da vida, né? Com certeza. Márcio, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu de estar aqui contigo, de poder ter essa conversa com você aberta, franca, sim, abrindo o coração, e a gente está aqui falando, não sei para quantas pessoas assistindo, mas parece que estamos nós dois aqui, só com ninguém ouvindo, uma conversa tão franca, tão boa, tão verdadeira. Eu desejo para você, eu não vou dizer trabalho, porque você já tem bastante, dá a impressão que eu estou desejando mal, mas não é. Mas é sempre bom. Eu desejo muito trabalho, desejo muito sucesso para você. E muita gente fala assim, eu queria que você fosse isso, não quero nada disso. Eu quero que você seja exatamente como você é. Que bom. Se você não mudar uma vírgula, se você continuar sendo exatamente como você é, que aquele Marcinho que eu conheci lá, e não o Dr. Márcio Pedrico, o arquiteto famoso Márcio Pedrico, continua sendo aquele Marcinho. Porque isso te traz o sucesso que você tem. Esse sucesso eu tenho certeza que ele vai aumentar em PG, vai ser cada vez maior esse sucesso, porque você é uma pessoa de coração que não cabe no peito. Isso não tem quem consiga ter. Quem nasce quem não nasce nunca vai ser. Que bom. Te parabenizo, te agradeço, e a única cobrança que eu faço a você é da sua amizade. É isso aí. Que eu a tenha por muitos anos. Também faço das suas palavras as minhas aí. Obrigado, grandes amigos, nós somos isso. E seremos para sempre. Felicidade. Valeu.